Não, este vídeo não é para ti que estás a tentar lidar com outras pessoas. Este vídeo é para ti que estás a tentar lidar contigo mesmo. Quantas vezes é que eu já vim falar aqui nos meus vídeos anteriores sobre como é que nós vamos lidar com pessoas que sentem inveja, como é que nós vamos lidar com pessoas tóxicas, mas se formos a pensar e eu estiver a falar para vocês como é que vocês se vão livrar das outras pessoas que têm estes comportamentos para com vocês, infelizmente também temos que pensar que muitas vezes estes comportamentos somos nós que estamos a ter com outras pessoas, porque não são só os outros a fazer-nos a nós, infelizmente muitas vezes estas próprias situações, a toxicidade, muitas vezes parte de nós também para os outros. Mas como é que vocês podem então detectar se vocês estão a ter atitudes tóxicas ou se vocês estão a ser tóxicas para com os outros? Isto é o assunto que eu quero vir falar com vocês aqui neste vídeo, portanto vamos ao vídeo. Então, antes de eu te mostrar aqui alguns pontos que te podem ajudar a identificar se tu estás a ter atitudes de toxicidade para com os outros ou que se tu és uma pessoa tóxica, porque vamos admitir, é difícil admitir que nós somos ou temos atitudes tóxicas. Muitas vezes as pessoas não querem acreditar nisto, muitas vezes as pessoas dizem simplesmente a minha personalidade é forte, é como eu sou e seguem daí para a frente com esta atitude, quando na realidade estão sim a ser tóxicas, mas simplesmente não estão a admitir. As perguntas que eu te quero que tu te faças agora neste momento são: as pessoas gostam de ti, as pessoas que estão à tua volta realmente gostam de ti? Tu tornas a vida das outras pessoas agradável só porque tu queres realmente fazer o bem a essas pessoas? És uma pessoa empática, tu gostas de ouvir aquilo que as outras pessoas têm para te dizer e consegues efetivamente sentir aquilo que elas estão a sentir? Será que tu és uma pessoa egoísta? Queres ser sempre tu o centro das atenções ou consegues desfocar a atenção sobre ti e também fazer com que o momento seja das outras pessoas? Isto são as perguntas que eu quero que tu te faças a ti agora neste momento para conseguirmos passar então aos pontos seguintes para te ajudar então a entender melhor se tu estás a ter alguns traços de toxicidade na vida das outras pessoas que te rodeiam ou não. Então, se nós formos ver, um dos pontos realmente muito importantes e que se sobressai é quando nós estamos constantemente a falar mal das outras pessoas e a criticar as outras pessoas, porque na realidade quando se está a criticar em demasiado, isto mostra dois sinais claros: inveja e falta de autoconfiança. E quando isto aqui se junta, ok? Quando começamos a criticar em demasia sem olhar os próprios defeitos, aquilo que está a acontecer é estás a ser tóxica para com os outros. Portanto, não estejas a criticar, não estejas a fazer isto porque estás realmente a mostrar o quão tóxica estás a ser nesse momento por causa destas duas componentes, a inveja e a falta de autoconfiança. Um outro ponto é o autoritarismo, ou seja, quando tu tens que ter o controle de todas as situações, quando tu tens de ter o poder da decisão, quando tu tens de ter o poder da opinião e aquilo que tu pensas, aquilo que tu queres e aquilo que tu achas que sabes é aquilo que tem que ser feito e da forma como tu consideras que tem que ser feito. E isto aqui vai fazer com que tu menosprezes e sejas depreciativa em relação à opinião das outras pessoas que vão acabar por se sentir sim afetadas por isto, pelo teu comportamento de autoritarismo. Um outro ponto aqui bastante também importante, aliás são todos importantes, mas pronto, eu vou sempre dizer que é importante, é o negativismo. O negativismo porquê? Se já és daquelas pessoas que passam a vida a reclamar com tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que é preciso fazer, não fazer, se tu já és dessas pessoas que já passam a vida a reclamar, vai acontecer também de só veres o negativo das coisas. Em vez de estares a ver em cada situação que acontece, conseguires olhar o positivo, ok? Aquilo que tu vais fazer é apenas ver o lado negativo, fechar completamente a mente e ver apenas o lado negativo. Isto aqui, infelizmente, com o tempo, porque vai sempre piorando, porque lá está, se tu não estás a fazer alguma coisa para melhorar, isto aqui vai realmente continuar a piorar, então passa do negativismo para o vitimismo, ou seja, tudo aquilo que acontece às outras pessoas, tu vais-te pôr no lugar a dizer que tu ainda estás pior, ou seja, se a pessoa aconteceu isto ou aquilo, tu vais sempre comentar ou vais-te sentir de que, ok, mas a ti aconteceu isto, mas aqui, a mim aconteceu-me aquilo, então eu estou pior que tu. E isto aqui é realmente muito perigoso porque significa que tu já deixaste o negativismo para ser o vitimismo. Um outro ponto que é um dos pontos que eu realmente vejo em pessoas em mentorias que não têm a noção de que estão a fazer isto, mas estão, é o jogo do julgamento e da culpa. Por exemplo, a pessoa tem
está carregado de raiva e alguém erra com essa pessoa. A tendência dessa pessoa é, em vez de entender que a raiva que está a sentir não é por aquela pessoa que errou consigo, ok? Porque vamos assumir, nós somos humanos e todos erramos e muitas vezes acontece isto e as pessoas explodem porque não se sabe. Mas a realidade é que esse não se sabe tem por detrás coisas como a falta de autoconfiança, sentimento de inferioridade, inveja, etc. Então, aquilo que estas pessoas fazem é projetar este sentimento de raiva e culpabilizar o outro pela raiva que estão a sentir. Ou seja, se a outra pessoa errou, esta pessoa vai dizer que a raiva que está a sentir é porque essa pessoa errou. Mas não, é porque já tem por detrás todos estes sentimentos que não assume, mas então, como não assume, vai culpar a pessoa com quem está a lidar por estes sentimentos que já tem. Ok, então se tu te identificaste com algum destes pontos que eu falei aqui, não quer dizer que tu sejas uma pessoa tóxica, não quer dizer que sejas uma pessoa que quer o mal das outras pessoas. Simplesmente significa que existem momentos ou situações que te fazem ter realmente comportamentos tóxicos para com os outros e, infelizmente, isto acaba por afetar a tua convivência com essas pessoas e pode fazer efetivamente com que elas se afastem. Portanto, se tu queres uma convivência mais positiva e mais equilibrada, também a partir de ti, aquilo que tu tens que fazer é: primeiro, deves efetivamente falar com um terapeuta ou com uma pessoa que seja capaz, como uma mentora, ok? Para tu poderes efetivamente descobrir o que é que está a provocar. Deves praticar e melhorar o teu autoconhecimento, perceber que estás efetivamente a ser uma pessoa tóxica nesta situação e o que é que provoca este comportamento em ti, quais é que são os gatilhos. Porque se tu conseguires perceber quais é que são os gatilhos que te fazem ser este tipo de pessoa, consegues trabalhar para tentar mudar isto. Obviamente que tu não vais conseguir mudar da noite para o dia, como eu costumo dizer, é realmente um processo. Tudo o que tem a ver com o nosso desenvolvimento pessoal é um processo, portanto, basta tu conseguires identificar o que é que está a acontecer e tentar trabalhar dia após dia para seres uma pessoa melhor, porque é aquilo que nós estamos a tentar fazer aqui, ser uma pessoa melhor, não só para nós, mas como também para os outros que estão à nossa volta. Um outro ponto que até está relacionado com esta parte aqui que eu estive a falar das críticas e do negativismo, trata-se do exagero, ou seja, quando juntamos um pouco isto tudo, né, que já estamos aqui realmente a sentir, e vamos ter aquela tendência para dramatizar, exagerar aquilo que realmente está a acontecer, ou seja, pegar numa situação e fazer com que se fosse muito maior. Isto aqui, além de ser traços de toxicidade, ainda piora porque vai causar stress e vai causar ansiedade à pessoa que está a sentir tudo isto. E infelizmente é um fator que vai fazer com que sim, que piore os teus traços de toxicidade para com os outros, mas também vai fazer com que tu te sintas ainda pior e que realmente precises de ajuda para conseguir resolver isto. Um outro fator para saber se és uma pessoa tóxica ou não tem a ver com as mentiras. Se és uma pessoa que tem esta tendência de fazer, de criar mentiras para conseguires tirar a responsabilidade de cima de ti, e isto aqui eu falo, por exemplo, de certas situações em que tu te tentes beneficiar sabendo qual é que é realmente a realidade, mas para fugir esta realidade, para que seja algo a teu favor, vais mentir para tentar com que esta responsabilidade não seja assumida por ti, mas sim pelas outras pessoas. E isto aqui, ao estares a fazer isto, estás sim a ser tóxico. Uma ideia que eu quero deixar aqui para ti, para te ajudar a trabalhar este comportamento, esta atitude mais tóxica para com os outros, é cada vez que tu sentires que está, ok, aconteceu um gatilho que te provocou este tipo de sentimento, esta toxicidade, está-te a começar a vir aqui a crescer, tenta adotar uma estratégia que te faça lutar contra este teu lado emocional, mas que consigas pôr mais para o lado racional e então agir de uma outra determinada forma. Tenta sempre lutar contra isso. Se achas que é por criticas muito os outros, tenta lutar para, em vez de usares uma crítica, usares algo como, por exemplo, um elogio. Tenta fazer uma mudança na tua forma de pensar que te consiga fazer lutar contra estes sentimentos aqui em termos tóxicos. Obviamente tens de continuar a trabalhar o teu lado pessoal, não é? Para perceber efetivamente o que é que está a fazer com que tu te sintas dessas formas e ajas desta forma, mas para te proteger a ti e aos outros destes comportamentos e destes momentos, faz este exercício contigo mesmo. E
Cada vez que efetivamente sentires que estás a ter um momento mais tóxico, anota num caderno todos estes momentos, ok? Que vais conseguir fazer com que analises a ti própria também e ao teu processo. É normal as pessoas acharem que não são tóxicas ou que seja difícil efetivamente assumir, porque ninguém quer dizer que está a ser tóxica, que está a ter atitudes tóxicas, mas uma pessoa que está a ter atitudes tóxicas pensa de forma negativa e comporta-se de forma prejudicial para aquelas outras pessoas que estão ao seu redor. E isto causa realmente desconforto, causa sofrimento para estas pessoas e para vocês próprios, porque acaba por haver comportamentos depreciativos, manipuladores, abusivos para com as outras pessoas. Portanto, se estás a ter realmente algumas destas atitudes, tenta fazer e adotar algumas das ideias que eu deixei aqui e não te esqueças de falar com alguém, conversa com alguém, porque é super importante e fundamental. Não sofremos sempre com os outros, não é sempre a nós que não somos sempre nós que temos que lidar com outras pessoas que nos querem mal, que são tóxicas para connosco, mas também muitas vezes estes comportamentos somos nós que estamos a ter para com os outros. Portanto, vamos trabalhar isto e vamos ser pessoas melhores em evolução. Já disse que também tenho vários assuntos sobre evolução pessoal no meu Instagram, portanto vai lá, segue e dá-me o teu feedback. Um beijinho.